Então nós temos que o trabalho do Centro Espírita é um trabalho de formiguinha, que é bastante espontâneo, com bastante simplicidade, e as funções do Centro Espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Então o Centro Espírita tem essas 4 funções: acolher, consolar, orientar, esclarecer e orientar. Né? Tudo que está além dessas 4 funções são coisas a mais que os Centros Espíritas fazem, como alguns outros tipos de atendimento. Então, os objetivos, as propostas que nós temos para essa conversa sobre o acolhimento é conceituar o acolhimento, falar de alguns conceitos integrados ao acolhimento, como alteridade, igualdade, aceitação, indulgência, julgamento, falar alguma coisa sobre a convivência com o erro e a acomodação com ele, e também alguns exemplos evangélicos sobre acolhimento. O acolhimento, segundo o nosso amigo Aurélio Morgan de Holanda, é dar acolhida, é receber a pessoa, é atender a pessoa. Lembrando que acolhimento a gente faz o tempo todo, né? Por isso que nós não estamos falando somente para dirigentes de centros espíritas, estamos falando para todos vocês. É dar acolhida, receber, atender, dar ouvidos, dar crédito, aceitar, considerar, amparar. Isso é dever de todos nós. Muitas pessoas às vezes sabem que nós somos espíritas e nos trazem os seus problemas achando que a gente vai resolver, né? E a gente tem a obrigação de dar todos esses dados, né? Acolher a pessoa, receber a pessoa, atender, dar ouvidos, dar crédito à pessoa. Também em relação ao acolhimento, eu peguei no livro Diálogo Espírita, do nosso amigo mineiro Wagner Gomes da Paixão, que diz que para acolher os outros, né, o nosso amor, a expressão mais alta do nosso amor é o acolhimento aos outros, mas que o nosso amor, na hora de se expressar pelo acolhimento, precisa de conhecimento, porque mais do que dar, é importante nós sabermos discernir o que estamos dando. Vocês se lembram mais ou menos da passagem que Jesus diz: a quem tem mais lhe será dado, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Não é isso? O que Jesus quer dizer com isso? Aquele que já tem algum embasamento, algum conhecimento, mais conhecimento será acrescentado. Aquele que não tem, dependendo do que houve, até aquilo que tem pode ser tirado. A pessoa fica ofuscada, às vezes, com certas informações que alguns espíritas passam. Né? Além de que eu conheço alguns médiuns que só veem os obsessores dos outros. Os deles, eles não veem, não. Olham para você com aquele olho parado e dizem: não, vou acompanhar. E os seus? Né? O aprofundamento na doutrina espírita e no Evangelho segundo o Espiritismo nos faz com que nós possamos. O aprofundamento nos preceitos da doutrina espírita, né? Os 5 livros de Kardec, entre eles o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o intuito de nos qualificar para o serviço de acolhimento, porque nos dota de qualidade moral, né? E nos ajuda com a vibração de espíritos superiores que, ante o casamento da moral e da instrução, se fazem mais presentes para nos ajudar nessa tarefa. O compromisso dos centros espíritas, então, é com o ensino básico contido nas obras de Kardec, porque são esses os caminhos que vão nos dar libertação para a nossa mente. São 5 livros de Kardec. Né? E tem centro espírita que fica tergiversando, instruindo com outros livros. Né? Então, quem segura, muita gente nos procura no centro espírita, no trabalho, né, nos nossos relacionamentos, porque sabe que nós somos espíritas e acha que nós vamos, com a nossa doutrina, vamos poder resolver todos os problemas deles, físicos ou morais. Na verdade, quem segura é a própria pessoa, né? Pois aquilo que a pessoa está sofrendo é feito das suas próprias escolhas. Então, quando há renovação espiritual e moral na pessoa, esse equilíbrio que a pessoa está precisando vai se estabelecer normalmente, porque o equilíbrio que nós temos no interior acaba se refletindo para o nosso exterior. É muito importante, quando nós acolhemos alguém dentro ou fora do centro espírita, tomar cuidado com as primeiras impressões nossas e de quem nós estamos recebendo. As primeiras impressões nunca se classificam. Né?
Tem gente que diz que a primeira impressão é que fica, não é verdade. Depois que você passa a conhecer a pessoa, as impressões que você teve de primeira vez podem mudar. Elas não são a que ficam, mas elas são muito importantes e podem fazer com que a pessoa nunca mais volte ao Espiritismo. Então as primeiras impressões são importantes. Uma outra coisa é empatia. Empatia é se colocar no lugar da pessoa. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós conseguimos ouvir melhor, dar mais atenção ao que o outro quer dizer. Imparcialidade, não julgar o que a pessoa está falando, ou o que a pessoa tenha feito, ou o que a pessoa está passando. Uma vez eu vi numa reunião mediúnica, um espírito contava o que o sujeito tinha apontado, e aí uma pessoa da mesa disse o seguinte: ele fez isso, então você tem razão de você guiar ele. Quer dizer, está muito mal preparado, né? Está julgando, está sendo parcial. Ter disposição para ouvir. Normalmente hoje nós temos disposição mais para falar do que para ouvir, né? O nosso amigo Carvalho está dizendo que aqui no palco tem lugar, aqui na frente também tem lugar, não precisa ficar em pé. Aqui tem lugar, tem bastante lugares aqui, é só passar por aqui. Uma outra coisa é a objetividade. Quando nós acolhemos alguém que está sofrendo, não adianta ficar dando voltas, né? Como dizia o Antônio Barbosa, dando volta, mas logo volta e volta da lâmpada. Nós temos que ser objetivos, porque a pessoa está querendo resolver aquilo que está dentro de si. Não adianta você indicar um livro. Eu lembro dos receituários, não sei se você já tiver a oportunidade de ver o receituário do Eurípides Barçanufo. Ele receitava, junto com os remédios, ele receitava ler o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. Estava escrito no receituário. Ler o céu e o inferno. Ler o livro dos Espíritos. Mas em cima tinha um remédio que a pessoa tomava. Então não adianta a pessoa conversar conosco: eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, e você diz: vai ler Kardec. Isso não resolve, né? Então nós precisamos ser objetivos. Uma outra coisa é a descrição. O que a gente ouve fica conosco. Contar a vida dos outros para outras pessoas é muito chato. Tem gente, inclusive, que sai do próprio centro espírita, que luta para poder resolver seus problemas num outro centro espírita, porque sabe que ali o problema dele vai correr de boca em boca. É muito feio isso. Uma outra coisa é postura e linguagem. A gente deve as pessoas tomando cuidado com o que a gente está falando, com o tipo de coisas que nós estamos dizendo. Uma outra coisa importante é a linguagem corporal. Você atender alguém que está olhando na mesa, olhando para o relógio, é muito chato. Ali o corpo fala o que a gente está sentindo às vezes. Então a linguagem corporal é muito importante. Expectativas. Não causar expectativas, esperança de cura imediata. Uma outra coisa é contato visual. Olhe no rosto da pessoa com que você está falando. Não interrompa a pessoa, né? Está bastante ligado à disposição de ouvir. Cuidado com as vestimentas. Eu já vi pessoa atendendo o outro numa coisa que chama atendimento fraterno de short de tactel. Você não está convidando o outro para fazer ginástica. Você está atendendo a pessoa, né? Dentro do centro espírita. E no centro espírita não é lugar de fazer ginástica. Uma outra coisa é bom senso. Outro dia, dentro do centro espírita, numa sala de passe, a mulher deu 126 bocejos. Ela parecia um elefante atrapalhando todo mundo. Então, cuidado com isso. É uma coisa involuntária, todo mundo boceja, mas o lugar bom de bocejar é lá na nossa cama, no nosso quarto. Né? A mulher ia dar passe e ficava bocejando o tempo todo. Né? Eu cheguei a contar um monte, não foram 126, mas eu acredito que foi por aí. Uma outra coisa é o celular. Se você não pode desligar o maldito celular enquanto está dentro do centro espírita, não venha para o centro espírita, porque tem alguma coisa muito importante que você está esperando. Né? O celular é importante, mas dentro do centro espírita, para atender alguém, ele deixa de ter importância. Se a gente não pode deixar tudo desligado, nós não deveríamos estar aqui. Ainda com relação ao atendimento de outras pessoas, o Wagner Gomes disse que quem amadurece em razão dos próprios problemas que vive, tem mais condições de entender as dificuldades alheias. Não precisa de maturidade para isso. E quando alguém que vive a mensagem espírita com bastante amor, o outro sente. Né? Acima das palavras, dos discursos, né? Estão as vibrações que a pessoa passa, e é isso que impregna o outro e faz com que o outro se comprometa em mudar o seu comportamento para melhor. Os conceitos ligados ao acolhimento, entre eles
a alteridade, que é a constatação de que o outro é diferente. Não existe só a minha maneira de fazer as coisas. Existem outras maneiras de fazer as coisas e nós temos que respeitar os outros. Tem gente que, se não for da maneira dele, não é de maneira nenhuma. E aí arruma briga com todo mundo. O mais importante mecanismo para nós crescermos como pessoa dentro da sociedade, dentro da nossa família, é reconhecer que todas as pessoas têm diferenças, que todos nós somos diferentes. A pessoa que vivencia a autoridade, que respeita a diferença, a alteridade, né? Que respeita a diferença do outro, é uma pessoa que se torna mais fraterna, né? Ela deixa de criticar, ela deixa de julgar, ela deixa de agredir. E uma pessoa que não faz crítica, que não agride, que não julga, ela fica mais em paz consigo mesmo, com as pessoas com quem vive, né? Em relação à igualdade, os Espíritos nos ensinam, na questão 803, que todos nós somos iguais diante de Deus, porque todos nós estamos submetidos às mesmas leis naturais. Então, o pobre, o rico, todo mundo. Todos os Espíritos, então, são criados iguais, mas cada um viveu mais ou menos tempo e realizou mais ou menos aquisições e, portanto, daí vem as diferenças. E uma outra coisa está na vontade, né? A vontade faz com que nós nos aperfeiçoemos mais rápido do que os outros. Em relação à aceitação, Emmanuel diz que nós devemos aceitar as criaturas como elas são, sem exigir delas o figurino espiritual que nós daremos no nosso ser. Muitas vezes a gente gosta de pessoas que pensam iguais a gente. Ninguém é obrigado a pensar igual a gente, né? A diversidade, então, estabelece a harmonia da natureza. O nosso amigo Emmanuel também diz para a gente não taxar, né, os outros com impostos de gratidão. Tem gente que faz as coisas pelos outros e fica esperando que as pessoas sejam gratas, que as pessoas venham agradecer um dia. Isso é taxar o nosso acolhimento a outra pessoa com pedágio, né? E o nosso amigo Emmanuel diz que ninguém deve pagar pedágio por aquilo que se faz com amor. A Joana de Ângeles nos diz que a alegria é a mensageira mais imediata que caracteriza um ser saudável. Existem alguns centros espíritas que as pessoas parecem que estão no velório. Ninguém ri, os espíritos exigem seriedade. Parece que está no velório. Não pode fazer uma brincadeirinha, não pode rir, todo mundo com aquela cara de quem comeu e está com dor de barriga. Não é bem assim, né? Nós precisamos de alegria. Joana de Ângeles disse que não precisa perturbar o ambiente, né? Não precisa ficar com cara de dor de barriga. Joana de Ângeles disse que o exemplo mais natural é a infância, porque a alegria é a presença de Deus no coração do ser humano. Então nós não precisamos ficar com cara de quem está com dor de barriga dentro do centro espírita. Só porque aqui dentro está cheio de espíritas, mas lá fora também tem, na nossa casa também tem, né? E o Emmanuel também diz que frequentemente a aflição que nós sentimos é só ansiedade inútil pelo dia de amanhã. Jesus já dizia, né, a cada dia basta as suas preocupações, mas tem gente que adora engessar a perna e se quebrar. Ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Isso é respeitável, tudo bem, mas isso não leva a nada. Vamos esperar engessar, vamos esperar a perna quebrada, depois a gente engessa. A cada dia basta a sua preocupação, porque aquelas preocupações podem acabar não aparecendo, não surgindo. Em relação à indulgência significa ser tolerante, flexível, misericordioso, bondoso, pronto a perdoar. Por que nós temos que estar pronto a perdoar o outro? Porque nós vamos precisar perdoar. Se hoje alguém pisou na bola com a gente ou pisou na bola com a vida, amanhã seremos nós. Porque nós não somos perfeitos, nós somos perfeitíveis. E até lá nós vamos fazer muita coisa errada ainda. É não se preocupar com os defeitos dos outros e não fazer observações. Olha como ele tem um nariz grande, né? Olha o cabelo daquela. Fica para você. Se não dá, faz como o Chico aconselhava, né? Põe um pouco de água na boca e não engole. Fica ali. Se falar alguma coisa, se engata. Então fica quietinho, né? Procurar ver o lado bom dos outros, né? Então, um sentimento, esse tipo de indulgência, né? A gente ser pronto para perdoar, ser misericordioso, flexível, é um sentimento que atrai, que acalma e corrige quando nós aplicamos com exemplo. Nosso amigo J.K., ex-presidente do Centro do Kubitschek, dizia que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então,
Nós, espíritas, temos uma grande responsabilidade que é ser exemplo na sociedade onde nós vivemos. E o nosso amigo Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, diz que na incerteza do que fazer ao nosso semelhante, nós devemos perguntar para nós mesmos como a gente gostaria que os outros agissem para conosco e assim agir para com as pessoas. Uma outra coisa terrível para nós seres humanos é o julgamento. A gente adora julgar as coisas, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os Espíritos dizem o seguinte: sede severos convosco e indulgentes para com as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da caridade que muito poucos observam. São os Espíritos que estão dizendo isso. E é a mais pura verdade, né? A gente não gosta de olhar muito os nossos defeitos, mas adoramos ver os defeitos dos outros. E lembre-se que tudo aquilo que você vê no outro é porque você tem. Porque se você não tivesse, você não saberia identificar. Então, os defeitos que nós estamos vendo no outro é o espelho daquilo que nós somos. Se você não sabe, se você não tem uma coisa dentro de si, você não saberia identificar no outro. Mateus, lá no capítulo 7, diz o seguinte: do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida que medirdes, sereis também medidos. E o evangelista Marcos, o sobrinho de Pedro, coloca sobre a mesma coisa que, além dessa medida, ainda mais se acrescentará, que esse é um pouquinho mais severo, né? Então nós devemos falar com as pessoas, alertando-as para aquilo que elas não estão fazendo de correto, mas de maneira afetuosa, de forma a não humilhar a pessoa, né? Encontrando a melhor maneira de ser uma presença benéfica junto dessa pessoa. Em relação à acomodação com o erro, quando a gente fala em conivente, a gente está falando em cúmplice. Quando você vê alguma coisa errada e não faz nada, você se torna cúmplice. Jesus dá a seguinte dica: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ele e ti somente, só vocês dois. Se ele te ouvir, você terá ganho o irmão. Não precisa fazer alarde das coisas, né? Existem pessoas que ignoram os fatos, que querem ignorar os fatos, que fogem da realidade para não ver os próprios fatos, né? Existem outras que arrumam justificativas para dobrar suas próprias consciências. E nós temos que entender que cada um tem o seu momento, que cada um dá o que tem, né? Paulo dá o seguinte conselho aos romanos, lá na carta aos romanos: não vos conformeis com esse século, mas transformai-os pela transformação e renovação da vossa mente. Nós temos que renovar aquilo que nós pensamos. O que nós pensamos, nós colocamos para fora. A boca fala do que o coração anda cheio. E isso é a mais pura verdade. Lá na carta que ele faz aos Efésios, ele diz para nós não sejamos cúmplices de coisas infrutíferas trazidas pelas trevas, mas antes devemos reprovar isso. Só que para nós sabermos o que é infrutífero ou não no comportamento do outro, nós precisamos ter conhecimento. Não dá para ficar falando as coisas, julgando as coisas sem ter conhecimento. O Cristo ensinou então a paciência, a tolerância, nos diz Emmanuel, mas nunca determinou que seus discípulos estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo, né? Ele disse: sede mansos como pombas e astutos como serpentes, não é isso? Amar não implica então ser conivente ou livrar o próximo do trabalho que compete a ele. A gente não consegue fazer o trabalho do outro. A evolução é uma coisa muito particular de cada um. Você não consegue evoluir pelo outro. Eu, como pai, eu vejo minha esposa às vezes engessando a perna antes de quebrar. Mas vai acontecer isso. Às vezes alguns acontecimentozinhos é importante para que o outro possa crescer, porque às vezes só cresce passando por aquilo, né? Tem alguns exemplos evangélicos que eu separei aqui, rapidinho. O nosso amigo Humberto de Campos diz que a personagem do Evangelho que mais mudou depois de acolhida por Jesus Cristo foi Maria Madalena. Depois que Jesus foi embora, ela não foi mais aceita pelos discípulos, né? Ela se sentiu rejeitada pelos discípulos e se internou então num lugar que tratava de leprosos e ficou por lá 30 anos tratando dos leprosos. Ela quis visitar Nossa Senhora em Éfeso e não conseguiu chegar
Até o seu intento, ela morreu às portas de Éfeso, toda cheia de lepra, e foi retirada do corpo por Jesus em pessoa. E um galho de Campos narra que é um dos espíritos mais bonitos, uma das mulheres mais bonitas que ele já viu nos braços de Jesus. Então, segundo o Humberto de Campos, foi o espírito que mais evoluiu depois de ser acolhida por Jesus Cristo. Um outro exemplo evangélico é Zaqueu. Zaqueu era primo do apóstolo Mateus. Então Jesus não disse: desce da árvore, Zaqueu, por milagre. E o Mateus tinha contado para ele: o primo lá em cima. Eles iam lá visitar. E o Zaqueu, ele prometeu a Jesus que, se ele tivesse roubado de alguém, devolveria 4 vezes, porque ele pagava o imposto da população toda. E Jesus foi bastante mal compreendido, inclusive pelos seus discípulos, por Filipe e por Pedro, que acharam que aquela atitude de Jesus de passar a noite na casa de um cobrador de impostos não era uma atitude boa. Segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, Jesus diz para eles assim: acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis e mendigos? Qual a maior esmola? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Era essa esmola que ele estava dando para Zaqueu, e Zaqueu depois se tornou o 13º apóstolo, com a partida do nosso amigo Judas Iscariotes. Um outro exemplo bem rápido é o centurião romano. Ele tinha um servo na sua casa que estava doente, e ele foi procurar Jesus às portas de Cafarnaum e disse: eu tenho um servo galileano na minha casa que está doente. Aí Jesus disse: eu vou com você para curar. Ele disse: não sou digno de que entreis em minha casa, mas que o Senhor diga uma única palavra e ele será curado. E aí Jesus reconhece que não tinha havido fé, não tinha visto ainda a fé igual a dele em Jerusalém, em Israel. E, para terminar, nós temos o exemplo de Joana de Cusa. Joana de Cusa foi recebida por Jesus em Cafarnaum, muito entristecida porque sua família não entendia que ela seguisse o Evangelho, que ela seguisse as palavras de Jesus. E Jesus disse para ela: o importante é que você seja fiel àquilo que você acredita, seja fiel. E no ano 68, ela foi levada para Roma e, numa daquelas perseguições, ela foi atada a um poste junto com o filho. E antes que pusessem fogo, o filho disse para a mãe: nega Jesus que nós sabemos disso. Ela disse: não, eu prometi a ele que eu vou ser fiel. E quando as labaredas já estavam pegando, o soldado disse: o teu Jesus soube apenas te ensinar a morrer? E ela disse: não, ele também me ensinou a vos amar. Naquele instante, sentiu que a mão consoladora do mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. É como se ela estivesse passando por um sonho ruim, por um pesadelo, e Jesus acorda dizendo que eu estou aqui. Que maravilha isso, né? Eu não poderia perder a oportunidade de, antes de terminar, dizer que entre 2 rios muito importantes da Terra, o rio Tigre e o rio Eufrates, nasceu a civilização humana, da maneira que a gente conhece, e eu escrevi um livro, um romance histórico que começa 600 anos antes de Cristo, exatamente entre os rios da Babilônia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Aqui nós temos então 2 livros. O primeiro vai contar a história lá da Babilônia, o segundo conta a história, então, uma história ocorrida no Egito. São 2 livros num livro só, foi editado pela editora Oclarim, e todos os direitos autorais, toda a renda do livro é direcionada para uso e para a divulgação do Espiritismo, e eu tenho aqui 2 volumes para deixar, para que o Cabral possa sortear para vocês. Agradeço a atenção e a paciência de vocês todos, e peço que Jesus nos abençoe e que sua mãe nos ampare sempre. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, mas para chegar a Ele, o caminho mais fácil é a mãe dele, concorda? Não é? Então vamos pedir à mãe dele que um dia nos leve em seus braços aos pés de seu filho. Que assim seja.